A entrevista regressava de uma missão no meio do rio com alguns bidões de gasóleo roubado no meu barco, trabalhando o pequeno e velho motor com todas as minhas forças, quando vi o meu querido amor perdido, Adesua, por quem eu tinha procurado freneticamente todo este tempo sem sucesso, com a sua mãe, numa certa margem isolada do rio, perto dos arredores da cidade de Agenebode, vestidas com as suas vestes religiosas brancas e a oferecer sacrifícios ao rio. Caramba, outra vez estas duas mulheres. Zrenia. Então o meu coração, as minhas veias e tudo o que estava quieto dentro de mim, de repente, ficaram vivos e superativos. Eu queria sobrevoar o rio à velocidade de um avião, ou à velocidade de um foguetão, pois a velocidade original do meu barco na água já não era a que eu precisava. Mas, naturalmente, estava limitado. Pisei o acelerador e acelerei canal abaixo, com o desejo de chegar ao nosso pequeno cais o mais rapidamente possível, descarregar o contrabando que transportava e voltar a tempo de alcançar a Dessua a arder intensamente na minha mente e a arder descontroladamente nas mãos que operavam o motor. Na primeira vez que a vi, perdi a oportunidade de falar com ela. Nesta segunda vez, não devo deixar que o mesmo erro aconteça, senão talvez eu enlouquecesse. Depois vi um barco de segurança a aproximar-se por trás a alta velocidade, o que me preocupou. Meu Deus, gritei, pois pensei, esta perseguição vai acelerar ou abrandar ainda mais o meu movimento. Por que razão me estavam a perseguir? Continuei a ponderar. O que é que eu tinha feito? Eu já estava a toda a velocidade. Como poderia esta locomotiva velha acelerar mais depressa para que eu pudesse escapar a esta perseguição? Aproximavam-se cada vez mais, gritando comigo e mandando-me parar. Lembrei-me de tentar manobrar para evitar colidir com o barco deles, que já me tinha começado a ultrapassar e a cruzar-se no meu caminho. E lembrei-me também de uma pedra a ser arremessada à velocidade de uma bala em direção à minha cabeça, disparada pela fisga de um dos polícias. E depois disso, nada mais. Afundei-me na escuridão total. Como te chamas? Logramos uma voz estranha e lupina do nada. Ejique, respondi. A próxima coisa que ouvi foram apenas sons animais estranhos e perturbadores, com o rugido assustador e áspero de um lobo alto e furioso no meio. Qual é o seu apelido? De onde é que é? Onde mora? Foram apenas algumas das palavras que consegui pronunciar no meio dos sons perturbadores. Fiquei cada vez mais irritado e gritei com raiva. Cala a boca! E talvez tivesse razão em ficar zangado, dado que não conseguia ver nenhum rosto. Não sei quantas horas ou dias se passaram nesse tempo. Depois, o mundo começou a clarear, e gradualmente vi que estava sentado a uma mesa numa sala pequena e escura, com a cabeça apoiada nela. Lentamente, olhei para cima e vi uma mulher vestida de enfermeira desaparecer pela porta. Dois polícias parados perto da porta, outro no meio da sala e o quarto polícia. Um homem de ombros largos, de aspecto feroz e com aspecto de cão, parado à minha frente, olhando severamente para o meu rosto. Lembrei-me imediatamente da minha pressa em esconder o meu barco com o contrabando que continha, bem como da minha pressa em alcançar a Dessua na margem do rio, e perguntei-me por que raio estava a ser detido e atrasado naquele barraco e que tipo de reunião de cães estava a acontecer ali. Quando levei a mão direita à cabeça, fiquei surpreendido ao encontrá-la enfaixada. O quê? Zrenia, perguntei zangado. Já acordou completamente? Zrenia, perguntou o oficial. Mas não respondi, porque a pergunta me pareceu muito tola e irrelevante. Obedeci à sua ordem e permaneci em silêncio desde então, disse. Mas como recuperou a consciência, preciso de prosseguir. E espero que responda com mais clareza agora. Onde é que arranjou aqueles bidões de gasóleo que encontramos no seu barco? O desejo de ir atrás do Adessua ardia intensamente na minha cabeça, e pensei: oxalá que este homem compreendesse que não tenho tempo para responder a perguntas sobre este gasóleo e encurtasse a entrevista para benefício da minha pressa. É o meu gasóleo, disse eu. Onde o comprou? Comprei dentro da cidade de Ida. O homem mostrou-me o punho cerrado e um rosto tão feroz como o de um velho e perigoso lobo devorador de homens.
Se me voltares a mentir, vou enfiar-te isto na testa e deixá-lo aberto. E depois vais voltar a dormir. Desta vez, vais demorar 3 semanas para acordar. Como se chama o pessoal que lhe forneceu esses bidões de gasóleo? Perguntou, ameaçando-me com a sua cara feia e canina. Não há pessoal, respondi. Eu disse que comprei o gasóleo na cidade. Deu-me uma forte bofetada com as costas da mão e eu recuei, com pequenas estrelas de fogo à volta dos olhos. Permaneci em silêncio, tentando recuperar primeiro da bofetada, e ele tornou-se ainda mais ameaçador. És um canalha muito perigoso, e se não tiveres cuidado com as palavras, mato-te. A gerência da empresa ordenou que disparássemos qualquer bandido que virmos perto de qualquer um dos seus barcos a tentar roubar alguma coisa, apontou. Não me aproximei de nenhum dos barcos deles, disse eu. Então, onde é que arranjou o gasóleo? Zrenia perguntou. Policial, acredite em mim, disse eu. Não levei este gasóleo de nenhum dos seus barcos, nem negociei com nenhum dos seus funcionários. Cravava as suas garras perigosas no meu rosto e apertava, empurrando a minha cabeça para trás e ameaçando-me ainda mais com o seu rosto maligno e bestial. És um criminoso de coração duro e morrerás pelos pecados dos outros. Deu-me outro empurrão violento na cabeça e depois retirou a mão. Então, por que é que o vimos a vir da direção dos barcos? E o que é que procurava ali com os bidões de gasóleo que transportava? Rugiu a plenos pulmões. Policial, disse eu. É uma via navegável pública, por isso qualquer pessoa pode passar por lá quando quiser. Congelei de terror ao ver os seus punhos cerrados a virem na minha direção com toda a força. Tentei esquivar-me, mas era tarde demais. O golpe que me desferiu mergulhou-me num sonho estranho, no qual sonhava com o vazio. Estrelas brilhantes e bolas de fogo flamejantes a chover sobre a minha cabeça. Puxou-me novamente pelo pescoço e sacudiu-me com força, arrancando-me do sono e trazendo-me de volta à realidade, os seus olhos ardendo como se estivessem em chamas. É membro daquele gangue criminoso que roubava aqueles barcos. Franziu o sobrolho. Certo? Diga-me. Não respondi, com medo de que ele pudesse me fazer dormir novamente, mas infelizmente o meu silêncio, que eu pensava que me salvaria, tornou-se um dedo invisível a tocar na sua própria corda invisível de raiva, enquanto ele rapidamente pegava numa caneta da secretária e se preparava para me esfaquear. Não vai responder até que eu... Não sou. Respondi rapidamente para evitar a caneta. O que é que faz? Zrenia perguntou. Sou mergulhador, respondi. Então, mergulhador de profundidade? Ou que tipo de mergulhador? Sou mergulhador neste rio Níger. Ganho a vida a extrair areia do leito do rio. É casado? Não. Há quanto tempo anda a escavar areia neste rio? Há mais de 10 anos. Compra sempre gasóleo por bidões e transporta rio acima? Às vezes, transporta para onde vai vender ou para onde vai utilizar. Onde vou usar? De quantos desses bidões de 25 litros precisa o seu motor de uma só vez? Num dia cheio, o motor pode usar até um bidão inteiro. Mas tinha 4 bidões de gasóleo no seu barco? Sim. Então, o que fará com os restantes bidões? Os restantes bidões irão para os outros barcos da minha equipa. Mas os seus barcos não funcionam a gasóleo, funcionam a gasolina. Não funciona a gasolina, polícia, mas a gasóleo. E se eu tirar uma amostra do que quer que esteja no depósito e descobrir que é gasolina? Não vai encontrar nenhum outro combustível além do gasóleo. Certo, assentiu. Vamos ver. Virou-se e encarou um dos polícias mais jovens atrás dele. Tire uma pequena amostra e vamos analisá-la. O polícia desapareceu pela porta, e eu perguntei-me quando é que todo aquele interrogatório terminaria finalmente e me seria permitido sair e ver o meu amado Adesua. E agora, um desejo profundo por cannabis e gin seco começava a crescer dentro de mim, agravando os meus problemas. Olhei para as horas no meu relógio como se pudesse dizer há quanto tempo estava ali preso, mas era tudo um disparate. Não sabia dizer se estava naquela sala há horas, dias ou mesmo semanas. Desviei o olhar do relógio para as janelas fechadas, depois para o telhado sujo, já inquieto, esperando que o pior acontecesse a qualquer momento, mas não querendo ficar detido por mais do que alguns minutos, pois isso poderia ser desastroso.
De seguida, o polícia voltou com uma pequena garrafa de plástico transparente contendo algum combustível. É gasolina, disse enquanto entregava a garrafa ao oficial superior, que a abriu, cheirou e colocou uma pequena amostra no dedo. À medida que a aproximava do seu nariz, notei o seu rosto endurecer de raiva, transformando-se numa fera. Gritou a plenos pulmões. Não é gasolina que tenho aqui? Por que é que você me mentiu? Não menti ao senhor policial, disse eu. É gasóleo que tenho no depósito? Não é gasolina? Zrenia gritou furiosamente. Olha só. Pode ser gasolina, querosene ou até urina retirada de qualquer lado, mas isso não muda o facto de que o meu barco funcionar a gasóleo. Isto é do teu depósito. Havia um tom de advertência séria e ódio na sua voz. Talvez seja, mas continua a dizer a mesma coisa. O gasóleo é o que me abastece o motor. Como se atreve a mentir-me? Tenho as provas na mão e você continua a negá-las. Fiquei em silêncio. Se não me responderes, vou deitar-te esta gasolina e incendiar-te. Zrenia. O gasóleo e a gasolina têm o mesmo cheiro, disse eu. Então, se o combustível que o senhor extraiu do meu depósito tem cheiro de gasolina, quando na verdade não é gasolina, como isso é culpa minha? Eu avisei-te, mas ainda negas. Investiu contra a minha cabeça com a fúria de um leão furioso, e depois tudo ficou em branco por um instante. Quero dizer, tudo menos a minha mente, porque o antigo desejo e a pressa de sair e encontrar a Dessua persistiram, embora um pouco distorcidos, com a vontade crescente de sair para procurar algumas ervas, juntamente com o conhecimento de uma fera alta, feroz, de ombros largos e com dentes de sabre semelhante a um lobo pairando sobre mim, rosnando ferozmente e uivando para o meu pequeno, tímido e capturado corpo. E eu próprio gritando de medo, implorando por misericórdia, implorando para ser libertado, implorando por uma pitada de erva e uma gota de álcool. Tentei alcançar os molhos incertos de erva que pendiam à volta da minha cabeça em busca de conforto, mas sem sucesso. Fiquei cada vez mais irritado com esta restrição injusta e gritei: erva! 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 Tentei levantar-me e escapar, ou pelo menos passear um pouco no chão incerto. Mas o meu implacável captor canino não me deixou mexer um centímetro. O seu rosto canino severo e hediondo, sempre pressionado contra o meu rosto tímido, e as suas presas brancas, nuas e aterradoras, que brilhavam como peças de prata limadas, sempre contra a minha carne, à espera do temido momento em que o seu banquete começaria. E quando me tornei mais consciente do que me rodeava, vi o oficial superior sentado à mesa à minha frente, a rir. Era a primeira vez que se ria. Apontou para a parte da parede onde estava um sinal circular de proibido fumar, com a imagem de um cigarro no centro. Pode pegar aquele e fumar, disse, ainda a rir. Como não tenho cannabis para lhe oferecer, ofereci o único cigarro disponível no quarto. Mas não me mexi. Fiquei colado ao meu lugar, a olhar para o desenho, esperando que o cigarro deixasse o seu estado bidimensional e se transformasse em algo tangível o suficiente para eu pegar e fumar. Depois tirou um cigarro do bolso do casaco e ofereceu-mo, e eu alegremente estendi a mão para o aceitar, mas ele empurrou. Tirou um isqueiro do mesmo bolso, acendeu o cigarro e guardou-o. Depois começou a fumar, inalando o fumo e soprando-o no meu rosto. Observei-o atentamente, esperando que, antes de chegar a meio, me entregasse o cigarro, mas não o fez, até fumar até a ponta, antes de ser generoso o suficiente para me oferecer. Bem, pensei, uma gota é melhor do que nada. E eu, alegremente, estendi a mão para o receber. Mas, surpreendentemente, ele deixou-o cair no chão e esmagou-o com o pé. Fiquei furioso e quis protestar violentamente, mas decidi manter a calma por enquanto. Polícia, disse eu. Solte-me. Ele não respondeu. Limitou-se a olhar para o outro lado e, com o telemóvel encostado ao ouvido, ouvi-o falar baixinho. Oficial, disse ele. Tenho aqui um suspeito. Venha buscar-lo imediatamente. Tirou o telefone do ouvido e permaneceu em silêncio. O senhor não tem provas para me prender. Apontei. Estás louco, retorquiu, virando-se para mim. As provas estão no seu barco.
Há alguns bidões de gasóleo no meu barco, disse eu. E os bidões de gasóleo são vendidos livremente a qualquer pessoa com dinheiro para os comprar. Mas o senhor disse que tinha provas. Você teve sorte em eu não lhe ter disparado e ter-lo mandado para o inferno imediatamente quando vi com o gasóleo, disse. É por isso que você tem a ousadia de falar. Por que é que o senhor me quereria disparar? Perguntei. O senhor apanhou-me em flagrante num assalto à mão armada? Tirou a pistola do bolso e premiu o gatilho. Talvez tenha de o matar antes que o oficial chegue, já que não está a cooperar. O que é que eu fiz? Perguntei em voz alta. Qual é o meu delito? Bati com força na mesa, levantando-me de um salto para protestar. Lembrei-me de um golpe violento da pistola dele na minha cabeça, e a próxima coisa de que me lembrei foi de me encontrar num lugar sombrio, sinistro e vazio, com a vaga imagem de Adesu a flutuar à minha volta, e comunicamos através de algum tipo de código estranho e ininteligível. Lembrei-me também de viajar como um regressado, ou algo do gênero pelo meu próprio labirinto de confusão e pressa, viajando através de obstáculos, desorientado pelos obstáculos, procurando aqui e ali um caminho que pudesse ser um pouco mais transitável, cocheando com os pés cansados ao longo das estradas incertas, e tendo vividamente na minha mente o conhecimento da pressa, que era a minha principal força motriz, juntamente com o conhecimento igual de um certo cão robusto e teimoso, que se recusou a parar de me seguir por um instante como se eu fosse algum tipo de veado, ou como se pela ausência de um veado me tivesse tomado pela sua presa. Uivava incessantemente para os meus calcanhares assustados e desesperados, e eu, envolta em medo, parava para o acalmar, rindo superficialmente, fingindo estar feliz, fingindo ser boa para os cães, acariciando-o carinhosamente, chamando-lhe bom companheiro e alma gêmea gentil, prometendo-lhe doces, prometendo-lhe geleias, e logo me apercebi da tolice de tentar domesticar um cão estranho e selvagem, eu, um comedor de cães que nunca fora amigo de cães, e vendo-o um tanto tranquilizado e acreditando que se tinha esquecido de mim, que provavelmente tinha adormecido, regressava sorrateiramente, olhando-o com cautela, sorrindo tolamente e regozijando-me com o meu sucesso em adormecer aquela fera canina selvagem, apenas para ter a sua raiva reacendida e saltar sobre mim novamente, provocada pela minha partida furtiva, provocada pelo meu engano e provocada pela minha infidelidade. E mais uma vez, começava a pensar em novas abordagens para o acalmar, novas formas para o enganar, novos pedidos de desculpa a fazer, novas coisas a prometer-lhe. E noutro momento, estava sentado numa pequena jaula, pendurado vacilantemente no nada, ouvindo todos os meus pecados derramarem-se sob uma atmosfera sinistra e implacável, olhando para o meu relógio impacientemente de vez em quando e implorando para ser libertado por causa da minha pressa, mas negado pelo meu implacável cão de guarda, o meu sempre vigilante cronometrista. Eu, que antes antecipava o encontro de uma vida com a própria diva do Níger, Y, ou beira daquele momento áureo, estava preso neste recinto cruel e a arruinar a minha maior oportunidade na vida. Na verdade, não houve um momento como aquela hora única e aquele dia, e mesmo um minuto de atraso teria sido fatal. Mas agora, tinha perdido aquela hora preciosa, juntamente com aquele dia único, um que nunca mais iria encontrar na minha vida.